como é que daqui a 20 anos, ou como é que depois que eu estiver morto, eu vou ver esse negócio aqui que parece para mim tão importante. Uma coisa que eu reparei vendo meu pai e minha mãe, principalmente minha mãe, envelhecendo, e que agora é a experiência, né? Minha experiência, é que a velhice, na verdade, é o corpo e ficando cada vez mais importante. O dia inteiro ele te chama, que aí dói uma coisa aqui, você vai subir aqui. Você vai amarrar o sapato, você não dá conta mais de dobrar. É engraçado, né? Porque na juventude a gente vai fazendo tudo, né? Tá tudo. O corpo está atende à vontade imediatamente em tudo quanto é. Depois você tem que começar a pensar nele. Eu estou dizendo isso porque o comum era isso, né? Quando minha mãe tinha 85, ela morreu com 92. Aí todo dia que eu chegava, tá bom? Ah, minha perna tá doendo tanto hoje, essa coisa de velho, né? Uma reunião de velho, o primeiro assunto são as doenças. Então, eu acho que esse é o primeiro dado. Quer dizer, o corpo vai te exigindo que você fique pensando. E aí, talvez o desafio seja a gente não mergulhar nisso completamente. Você ter você conseguir continuar pensando no mundo. Você ter atenção também que vai em outras direções. Segunda coisa, né? É que a gente não se vê velho, né? Agora, eu acho assim, tá? Essa coisa da mudança, né? Esse é e essa coisa da passagem da vida, que a gente nunca tem. São os lugares comuns, né? Que a gente pensa, não, como passou de pré. Eu acho que o principal é ser uma coisa inexorável, porque não me é dado assim 20 minutos para eu ser como eu quando eu tinha 20 anos. Quer dizer, você não tem essa. Mesmo com tudo que a medicina faz, e não sei o quê, e que isso é inacreditável, as coisas de. E isso aumentou a vida, né? Agora, é uma ideia de limite também, né? E chega num ponto que tem uns limites, por exemplo, ela não tem e-mail, ela não chegou no ponto de entender, né? Como é que funciona essa coisa de computador. Eu não acho nem que é entender, se interessar. Eu nasci no interior, numa cidade bem pequena, mas eu vim com a minha família com menos de 2 anos para Belo Horizonte. E lá um pouco depois, aí já uns 4 anos depois, estava começando a aparecer televisão em Belo Horizonte. Não tinha na minha casa, não, mas assim, um quarteirão, tinha um bar que tinha televisão. Eu não lembro disso, eu tinha 4, 5 anos, não lembro de nada. Mas o avô da minha mãe, de vez em quando ele ia assim na casa, então ele foi na casa da minha mãe, isso é 56, e ela falou com ele, se eu não quer ver televisão, como é televisão, não, é igual rádios, mas a gente vê a pessoa que está falando. Ali, vão lá no bar para ver. Aí ele respondeu assim, não estou com vontade de ver mais nada, não. A ilusão da vida eterna é o tormento, né? Tem uma hora que... E o acaso, né? Eu acho que isso é muito incômodo, né? Eu vejo agora, né? A gente faz muito isso, né? Quer dizer, quando tem uma coisa assim, vamos pensar agora, né? Na pandemia. Aí alguém morreu.
As pessoas que sempre querem saber, ele saía sem máscara, o que é que ele fez, que ele pegou. E isso é quase direto, assim, né? A gente busca uma explicação, né? Tá com câncer no pulmão, fumava muito. Sendo que, quer dizer, não que eu fico pensando nisso, né? O nosso Deus hoje em dia é estatística. Sim. Agora a gente esquece que estatística é só uma... Aliás, é como a Apolo em Delfos. Ela só aponta, ela não está dizendo sim ou não. Ela está dizendo que tem uma tendência, né? É aquilo do... O Deus, o oráculo está em Delfos, não afirma nem nega, ele sinaliza. Uhum. Mas a gente acaba tomando, talvez porque ela lide com números, né? E o número é que dá para a gente a máxima sensação de verdade, né? Como se aquilo fosse uma ciência exata. Isso é o incômodo desse nosso mundo que você estava comentando no começo, né? Porque quando a gente jogava a explicação para Deus, tá? Eu para uma outra coisa assim, uma divindade, uma outra esfera, e isso era uma forma de entendimento porque que as coisas acontecem, né? Principalmente quando elas vêm assim e batem, né? Agora, se a gente para um certo para o mundo antigo, medieval, até muito pouco tempo, eu acho até, em que o mundo tinha não só, vou pensar aqui na nossa esfera, tá? Não só Deus e os homens, mas estava cheio de anjos, de demônio, de tudo quanto há. Quer dizer, essa era uma forma de explicar o que é casual, o que é acaso. E tem toda essa teorização, né? Os daimones, né, que depois passaram a ser, já na antiguidade, os daimones tinham sua especialização, né? De na hora que a gente tá ouvindo alguém fazer a gente distrair, aí você tá lá, o monge medieval, né? Ele tá lá rezando, aí ele cochila, é o daimon que tá provocando. Então, uma ideia de que o mundo tem um monte de coisas que agem sobre a gente, aí a gente passou para a ideia de que nós estamos sozinhos no mundo, né? Tem o mundo, o homem, para quem acredita em Deus, tem um Deus, mas que fica lá também, sei lá onde. Então é um mundo muito clean. Aí a gente começa, a gente tem que ter alguma coisa para pensar, para o mundo não ser completamente sem sentido, né? A ciência faz isso para a gente, né? Agora eu acho que porque em termos de predição de alguma coisa, o que fazia o oráculo, eu acho que é a estatística que faz isso para a gente. Agora, o Luciano é interessante, né? Porque o Luciano já é esse cara que, inclusive, é chamado nas primeiras informações, né, que não são muito perto dele, chamado de ateu mesmo, né? Ele tá lá o cara, como diz lá o patriarca Forte escrevendo sobre ele, né? Que ele não mostra em que ele acredita, porque ele bate em tudo e não mostra em que ele acredita, a não ser que alguém diga que a crença dele é em nada crer. Quer dizer, ele já tem essa postura que é uma tradição de em vez de buscar, eu vou dizer assim, em vez de buscar o consolo de construir uma explicação que minore esse incômodo do homem diante do mundo, resolve apostar justamente no incômodo. Deixa lá quebrar a cara. E aí vem essa coisa, né, que a única conclusão é pensar que a vida humana é essencialmente ridícula. E tudo que se projeta. Porque aquele Hades que ele aponta nos Diálogos dos Mortos, né? Não é o Hades de Homero com as sombras, é caveira, né? Quer dizer, ele é materialista, o que fica depois da morte não é assim a alma, não. É a caveira, é o esqueleto da Helena, e por isso todo mundo fica igual, né? Todo mundo vira esqueleto. Acabaram as distinções da vida que são ridículas dessa perspectiva. E aí da coisa da filosofia como método de vida, né? O que a gente tem que lembrar é que esses exercícios do Luciano são os exercícios espirituais praticados dessa perspectiva. O que é? Eu estou aqui no meio de uma confusão, sem saber o que eu faço, atormentado, né?
Então, o exercício é o alongamento do tempo. Como é que daqui a 20 anos, ou como é que depois que eu estiver morto, eu vou ver esse negócio aqui que parece para mim tão importante? Aí vem quer dizer, isso é banal. Aquelas coisas que ele faz em outros textos, né? Alguém vê a Terra lá da Lua. Então, esse exercício também de distanciamento, né? Então, o Luciano uma fonte desses exemplos dos exercícios espirituais, que são esses exercícios filosóficos. Então, por exemplo, um texto como As Narrativas Verdadeiras, que é uma viagem mirabolante, ele é lido como os escoliastas medievais, eles faziam aquelas anotações, consideravam que aquilo é um texto filosófico. Quer dizer, ele é um texto inverossímil, é aquilo, né? Ele diz no começo que o leitor não acredita em nada daquilo, porque aquilo não existe nem pode existir. Uhum. Se o verossímil para Aristóteles era o que poderia acontecer, ele está dizendo isso nunca aconteceu. Mas a interpretação em várias coisas lá porque tem essa viagem e encontro com o máximo de diferenças. A primeira viagem à Lua que a gente tem registrada. E é legal porque ele fala assim, aí quando ele chegou na Lua, ele viu que a Terra era uma outra Lua. Então essa coisa de relativizar as coisas. E isso é muito importante, né? Se a gente pensar na concepção antiga que a Terra está no meio e tem os planetas e a Lua e o Sol girando naquelas esferas, ele está fazendo uma coisa inusitada de pensar assim, não, tem a Lua, a Terra é uma outra Lua. Vista da Lua, a Terra é outra Lua. Quer dizer, vista da Lua é uma concepção que é muito perto da concepção do Copérnico, né? De que não é a Terra no centro. Eu acho que é também um exercício filosófico nesse sentido de superlativizar o dilema, né? Em vez de buscar o consolo. Agora, curiosamente, isso traz o consolo, né? Porque do ponto de vista de quem tem essa perspectiva, a vida deixou de ser uma coisa tão importante. Sim.